E aí, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Tô dando boa noite aqui para vocês, e vocês estão vendo que tá meio de dia aqui na gravação do vídeo, mas é que hoje, em especial, eu não pude estar ao vivo aqui com vocês às 7 por conta de de uma reunião importante, né, que eu estou tendo agora às 7 horas, mas não ia deixar de trazer esse conteúdo para vocês, para realmente desvendar essa configuração de tecidos, né, desse material que eu confesso que é o meu xodó, gente. Configurar tecidos para mim é como se fosse uma terapia, sabe? Então eu gosto demais e não ia deixar, né, essa terça-feira passar em branco. Então trouxe aqui esse conteúdo com os 4 tecidos mais pedidos aí por vocês, lá nos meus stories, né, na enquete que eu fiz, e espero que realmente seja muito relevante para você esse conteúdo, tá? Eu vou também estar liberando os mapas, todas as texturas que a gente for usar aqui nessa aula, aqui embaixo no link do Telegram, tá? Então entre, esteja presente ali no nosso canal do Telegram para receber esses mapas, combinado? Então, vamos lá, gente. Vamos começar com o tecido, eu acho que o mais comum da gente ver, né? O que a gente mais configura, que é o linho, tecido linho. E é importante a gente saber que tem diversos tipos de linhos, né, para se configurar. Mas você vai perceber um padrão aqui na configuração, em como eu configuro os materiais, falando aqui de tecidos. Então, em alguns momentos você vai ver uma certa repetição, porque de fato a base sempre vai ser a mesma para tecidos, né? Com exceção do couro, o restante é realmente a mesma base, tá? Então não tem muito segredo. Só que aqui, nessa live de hoje, eu quero te mostrar cada tecido de forma bem completa, tá? Ou seja, no dia a dia, muitas vezes eu não utilizo de todos os mapas certinho no tecido, né? Porque ainda assim eu consigo alcançar uma configuração realista sem precisar perder muito tempo configurando. Mas eu vou fazer de forma bem completa aqui para vocês, para que vocês façam também. E em seguida eu vou te mostrar como você salvar essa textura já configurada, ou seja, você vai salvar numa biblioteca sua de texturas configuradas para você utilizar novamente quando você quiser em outros projetos, tá? Então você não vai precisar fazer todo esse processo aqui de novo, tá bom? Então você sempre vai ter essa base já configurada. Combinado? Então, realmente vou trazer uma configuração de linho mais completa, mais robusta, vamos falar assim, para que você entenda que dá para ser dessa forma, mas também dá para ser de forma mais simples. Então, eu vou te mostrar até o momento que pode ser bem simples e acrescentar alguns detalhes aí para deixar ainda mais refinado o nosso tecido, combinado? Então, vamos lá. Olha só, esse estúdio é como se fosse um estúdio aqui. Eu também vou disponibilizar para vocês, tá? No link do Telegram também, para você fazer esse estudo junto comigo, tá bom? Fazer, enfim, use a sua criatividade aqui nesse estúdio, né? Se quiser trocar o quadro, a luminária, fazer um ambiente interessante também para você postar aí, tá? Como forma de portfólio. Então, essa poltrona aqui, ela está sem material nenhum, né? Então, a gente vai criar um material genérico do zero, tá bom? Vou entrar aqui no Asset Editor. Aqui embaixo, a gente vai ver que tem uma opção chamada Create Asset. Vou vir aqui em Materiais e vou criar um material genérico. Aqui a gente vai vir com o botão direito e já renomear, tá? Eu gosto sempre de pôr 00 no início. Opa, 00 no início, para ele lá no começo. Você viu que ele foi lá para cima? Então, isso aqui ajuda na organização, tá? Você já sabe o que você configurou porque ele já está renomeado. E aqui eu ponho CR já para ficar salvo para as minhas alunas do Conecta Render também, tá? Eu vou liberar todos esses tecidos já configurados para as alunas do Conecta Render, tá? Agora, os mapas, tudo certinho para você fazer comigo do zero, vai estar no canal do Telegram, tá? E aqui eu vou colocar linho, tá? Linho. Beleza.
Aqui é o seguinte, tá? Se eu quisesse vir e vir aqui, ó, no bitmap, tem aqui na pastinha, ó, o meu linho, tá? Esse aqui, Fabric Linho. Vou inserir aqui. Vamos ver se ele vai... depois a gente vai mapear aqui certinho, tá? O que que eu faria da forma mais simples possível? Adicionaria aqui um fallof e adicionaria essa mesma textura aqui no bump para dar um relevo. Pronto. Tá pronto, de fato, o tecido. Porém, aqui com você eu quero fazer de forma ainda mais completa, mais robusta, tá? E se você perceber o linho, vamos lá para as nossas referências, tá? Porque no meu método a gente não faz nada sem uma referência real. Você já deve ter percebido, se essa não é a sua primeira live, né? Alunas aí também, que eu sempre utilizo de referências. E é para tudo, gente, para tudo. Porque com uma referência você sabe para onde ir, você sabe o que fazer, você sabe em qual resultado você tem que chegar. Agora, sem referências, você fica perdido. Você vai na sua intuição e aí, por isso, não consegue alcançar, de fato, uma configuração realista, tá? Esse site a gente vai usar daqui a pouquinho, mas vamos lá. Onde eu busco referência, Nath? Para referências tipo de materiais, sabe, que eu estou configurando, seja mármores, granitos, quartzos, revestimentos, né? Às vezes eu vou lá no site do fornecedor, por exemplo, Porto Belo, Portinari, para entender, porque lá eles têm alguns ambientes, né, com revestimento aplicado, para entender como se comporta, entende? Para eu replicar isso nas configurações de materiais de um cliente, de um projeto de cliente, em projetos meus, né, de estudo, e assim por diante. Então, no Google, em sites de fornecedores, quando se trata de você ver uma referência real de materiais, de texturas, o Google e sites de fornecedores é a melhor opção, tá? Então, vai lá no Google, dá um Google e coloca tecido linho. Vai aparecer um monte aqui, ó, na aba de imagens. Então, como eu te falei, tem vários tipos, tá? Olha só. Esses aqui mais pintadinho, né? Esses aqui com a malha mais grossa, né? Mais grosseiro, assim, né? Esse tecido, ó. Tem esses mais fininhos, tá vendo? Que é um pouquinho mais delicado. Então, tudo depende, mas isso aqui depende mais da textura em si, tá? Mas a configuração vai ser a mesma que você vai utilizar. Então, você percebe que existe um relevo. Olha só de olhar você já sente que de fato tem um relevo, tem uma rugosidade nesse material, né? Você consegue de fato sentir o relevo ao passar a mão, tá? Então, isso tem que ser visível dentro da sua configuração. Então, a gente vai utilizar esse site Normal Map para a gente buscar um mapa. Porque aqui eu estou utilizando de texturas, de materiais que eu já tenho na minha biblioteca, que muitas vezes você também tem, né? Que não foi baixado daqueles sites que você encontra o material completo, com todos os mapas PBR que você precisa. Aqui eu estou fazendo da forma mais como acontece no dia a dia mesmo, né? Às vezes não são todos os materiais que você vai buscar de um site pronto, né? Por exemplo, aqui o Ambiente CG, aqui, ó. Um dos melhores, tá? Para você, de acervos aí de materiais, tá? Então, aqui, pode ser que nem sempre você vai, de fato, utilizar de sites que disponibiliza, né? Olha aqui, né? Um tecido que disponibiliza todos os mapas. Às vezes, você precisa usar o que você tem aí, né, na sua biblioteca. Por isso que eu vou te mostrar dessa forma. Mas, se você quiser utilizar daqui, sem problemas. Todos os mapas já vão estar ali para você. Mas aqui eu quero utilizar só esse mapa aqui do Ambiente Occlusion e você já vai entender o porquê. Então eu vou buscar aqui, ó, o nosso linho nesse primeiro slot. Ele já veio aqui para mim, ó. Eu já tô nessa aba do Ambiente Occlusion. Por que isso? Tá vendo, ó, essas fibras aqui do nosso linho, bem evidente? Para eu trazer um refinamento ainda melhor na minha configuração do material no V-Ray, o ambiente occlusion, ele é aquela sujeirinha, sabe? Ou seja, ele vai trazer uma definição ainda melhor para chegar nesse resultado aqui, tá? E a gente utiliza ele junto com
o Diffuse, tá? Na aba ali do Diffuse. Então, vou baixar aqui, trazer para JPEG, aumentar a qualidade aqui, tá? E baixar. Esse é o único mapa, assim, né, diferente que a gente vai utilizar. Como eu falei, estou fazendo de uma forma mais completa, mas você poderia finalizar só com o Falloff, tá? Então, voltando aqui, ó. O material já está aqui. Eu já vou aplicar ele aqui na cadeira, tá? Então, eu vou selecionar a nossa cadeira aqui, ó. E vou pedir aqui para ele aplicar na seleção, tá? Apply to selection. Tá vendo que ele já aplicou? Então, só aplicar nesses aqui, ó. Pronto. Aplicou em tudo. Só que aqui eu vou pedir para ele selecionar novamente, para a gente poder selecionar o nosso triplanar Word, que é o quê? É o mapeamento. É importante você sempre mapear corretamente os bloquinhos, tá? Com tecido principalmente. A gente sabe que o tecido, ele sempre é aplicado em objetos mais orgânicos, né? Sofá, cadeira, em mantas, em cobertores, enfim. Você precisa usar esse mapeamento, o triplanar Word, para ele mapear da forma correta, não ficar uma repetição, não ficar bagunçado a sua textura, tá? Então, ele vai carregar aqui certinho, e aí, após isso, a gente vai mexer aqui na escala dessa textura, para colocar ela no tamanho correto também, tá? Então, já estou falando aqui para vocês 3 pontos muito importantes. Não sei se foi 3 ou se foi 2. Então, o mapeamento correto, tá? Para não ficar tudo bagunçado. E o tamanho dessa sua textura, né? A escala dela. Você não vai deixar uma textura bem pequenininha. Ela tem que ficar do tamanho conforme é na realidade. Aí que entra também, né? A gente conseguir enxergar aqui o tamanho dessa textura, né? A partir de uma referência, beleza? Deixa eu ver, ó. Ele já carregou. Em alguns ele acabou não mapeando, mas a gente faz aqui manualmente, sem problemas. Vou aplicar aqui um por um melhor, né? Porque esse processo adora ser bem lento, demorado, né? Ó, seleciona tudo aqui, aplica e já clica aqui no segundo ícone do Vray Utilities, tá? Para mapear, certinho. Então, foi aqui, ó. Beleza, eu vou deixar assim por enquanto, tá? Agora a gente precisa arrumar aqui a escala. Vou deixar aqui, geralmente sempre vem em 0,25, né? Aqui eu tô usando em metros. Vou utilizar aqui em 45, ó, para ficar bem evidente mesmo esse linho, né? Só vou terminar de mapear aqui, ó, porque não sei que coisa doida é essa que mapeia só aqui no meio, né? E não vai em tudo. Prontinho. Aí a gente finaliza agora com o Ambient Occlusion. Vou explicar como usar e em que ocasiões utilizar, tá? Geralmente, quando eu quero criar um linho que esse linho ele é bem forte, né? Ele tem uma presença forte, como esse daqui, ó. E couros também, tá? Couros, eles têm as fibras ali, a definição dele bem evidente, tá? As manchas e tal. Aí eu gosto muito de utilizar o Ambient Occlusion, tá? Ele é como se fosse um dirt, sabe? Uma sujeirinha para reforçar como fala, a textura mesmo, tá? Desse material. Reforçar as fibras, as áreas em preto, as áreas em branco, ele vai reforçar, tá bom? Então, aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai copiar aqui para o binding, porque a gente vai utilizar o Ambient Occlusion e pode ser que perca a nossa textura, tá? O nosso mapeamento, na verdade. Então, faça esse processo primeiro, antes de qualquer coisa. Copia e cola aqui embaixo no binding e muda para Custom Mood, tá? Agora, com o botão direito do mouse, Wrap In, a gente vai vir no Mix Operator. Aqui dentro, se você já participou dos meus workshops de treinamento, né, de render, você já deve ter visto esse processo, essa minha explicação aqui do Ambient Occlusion.
Na textura A, textura de cima, você vai buscar pelo mapa de Ambient Occlusion, ó, que a gente acabou de baixar, tá vendo? Esse AO. E aqui você pode mudar para linear, tá? Vou voltar. Aqui no B sempre vai ficar, né, a sua textura base. Então, textura A de Ambient Occlusion, textura B de textura base, tá? Aqui é a nossa textura base. Eu vou voltar. Como esse linho ele é bem clarinho, né? E esse meu V-Ray parece que ele deixa as coisas mais estouradas aqui nesse preview, a gente não consegue enxergar tanto essa diferença. Mas confia em mim que deu essa diferença, tá? Ele reforçou aqui as fibras do nosso linho, tá? Agora, a gente vai vir aqui dentro, ó, da nossa textura B, que é a nossa textura base. Com o botão direito, a gente vai adicionar agora o Falloff, tá? Agora, a partir de agora, é normal. A gente vai configurar como a gente configura qualquer base de tecido. Então, eu arrastei a minha textura para a textura B, e aqui embaixo, a gente vai alterar esse Color Space para Custom, Gamma e Curve, tá? E aqui a gente vai aumentar esse valor, tudo bem? Em outros exemplos aqui de tecido, você vai conseguir enxergar melhor, tá? Porque aí já vai ter uma cor mais forte. Mas qual é a função do Falloff, afinal, né? Por que que ele é a base de tecidos? Tecidos, gente, de maneira nenhuma você vai configurar o seu tecido utilizando Reflection Color, tá? Não cometa esse erro que eu cometia muito no meu início. E eu não entendia o porquê que os meus renders não ficavam realistas, né? Principalmente quando tinha um sofá, quando eu tinha uma cama, uma poltrona. E hoje, e assim, eu não tô brincando, gente, realmente os meus renders pareciam plásticos mesmo, olha só. Deixa eu vir aqui, ó. Vou dar um exemplo, porque vocês acham que eu tô brincando, que os meus renders não eram péssimos no início. Tem aqui, ó, de uma cliente, vamos ver se eu encontro aqui, ó. Aqui tá um show de horror, esses renders aqui, mas eu preciso te mostrar o porquê não utilizar Reflection Color, tá? Primeiro que o bloquinho é péssimo, tudo duro. Eu não utilizava textura, sabe? Nos meus tecidos, no que deveria ser tecido, não tinha textura, só tinha cor. Eu utilizava Reflection Color na configuração, tá? Eu não utilizava Falloff, essas coisas, não sabia nem o que que era isso. Aqui também, ó, aqui dá pra ver bem isso, viu? Olha só o excesso de brilho, não sei se dá pra reparar aí pelo vídeo. Olha o excesso desse brilho aqui nessa cama, gente. Tinha tudo para ficar linda essa cama. Olha o mapeamento aqui, a importância do mapeamento que eu tô falando para você. Olha isso daqui, gente, que não dá para entender o que tá acontecendo. Tudo cheio de brilho, de reflexo. Isso aqui não é realista, tá? Então, fuja desse tipo de configuração com Reflection Color, tá bom? Então, o Falloff é a base. Ele é o que vai dar esse brilho natural em um tecido. Se você observar tecidos aí na sua casa, onde você tá, você vai perceber que em algumas áreas ele fica mais claro, ou seja, onde ele mais está exposto à iluminação, e onde mais ele está virado, às vezes, para a parede, para algum outro lugar que produza sombras, ele vai ficar mais escuro mesmo. Então, isso resulta ali no tecido num degradê de áreas mais escuras até ficar mais claro nas bordas. E é isso que a gente faz com Falloff. Aqui no meinho fica a cor original, né, do nosso tecido, e aqui vai dando essa nuance da cor das áreas medianas até as bordas aqui para ficar mais clarinho, mais perto da iluminação, tá? É isso. E agora, gente, a gente vai copiar a nossa textura base, tá? Que eu tô usando a textura base, esse tecido aqui, ó, tá? Percebe como esse preview aqui desse V-Ray novo, ele é bem estouradão, né? A cor do tecido é essa daqui, ó, ela é cinza. Aqui tá tipo branco, né? Mas tudo bem. Seguimos. Então, aqui no bump, a gente vai colar essa textura. E aqui a gente vai agora fazer o contrário, ó. A gente vai diminuir isso daqui, ó, para ele ficar
mais evidente, tá? Para ele ficar mais esforçado mesmo, as áreas em preto e branco. Essa aqui é a cor real do nosso tecido, tá? Vou voltar e vou utilizar um valor um pouquinho mais alto, tá? Para linhos de 0,07. Então, geralmente em tecidos eu não utilizo valores tão altos, tá? Geralmente é 0,03, 0,04, mas para linho, como esse linho ele tem as fibras bem evidentes, eu tô deixando em 0,07 ou até 0,08, tá bom? Pode variar aí. Então, aqui já está pronto o nosso material. Vamos bater um render aqui para a gente ver o que está acontecendo, e aí a gente vai partir para um material inédito por aqui, tá? Que é o seda, gente. Fazer seda. Muito gostoso também de fazer, tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver como que tá aqui o interativo. Vou deixar ele mais baixinho. Aumentar só um pouquinho mais, tá? Deixar aqui no alto mesmo. Porque essa cena, né, tá bem leve, então dá para ser aqui na opção alta. Acho que não vai travar, não. Vou colocar aqui para renderizar e vamos ver o que que tá rolando, tá? O que que tá acontecendo. Olha só, gente, eu já consigo enxergar de forma aqui bem bacana o nosso linho. Deixa eu chegar mais perto, tá? Chegar bem pertinho mesmo, para a gente entender o que tá acontecendo, né? Deixar um pouquinho mais claro, para a gente enxergar. Olha essas fibras aqui, ó, do nosso material, do nosso linho, né? Aqui, né, no interativo fica meio ruim, mas já já eu faço um render, mas só pra gente ver se deu tudo certo, tá? Com o linho. E eu já percebo aqui, ó, pelas fibras, que já tá bem evidente, bem bacana e configurado aqui, tá? Depois a gente bate um render sem ser interativo pra gente enxergar melhor. Fechou. Então, nosso primeiro material está pronto, tá? Eu vou fazer uma cópia já desse daqui, para eu não esquecer. É, porque a gente também vai fazer na poltrona o tecido veludo, tá bom? Então, eu já dupliquei aqui. Deixa eu ver se ele duplicou. Duplicar. Para renomear, tá bom? Para veludo aqui, tá? Para eu não esquecer. Veludo. Fechou? Beleza. Agora vamos partir para o material seda. E aqui, gente, aí que se faz realmente muito real isso que eu sempre oriento vocês de ver uma referência real, tá? Eu não saberia chegar no acabamento, né, no acabamento de um tecido seda se eu não estivesse visualizando um tecido real, como que ele se comporta na realidade. E você vai perceber que ele também tem a mesma base do Falof, porém ao contrário, entende? Então, enquanto no Falof de tecidos normais, né, no dia a dia, a gente faz com a textura B, a gente dá uma clareada para ter esse degradê, com seda é ao contrário, tá? Seda e cetim tá ali, tá bom? Mesmo tipo de configuração. Vou selecionar aqui e já vou renomear. Aqui acabou ficando com material aqui, mas a gente vai renomear e iniciar aqui, ó, 00 tecido seda, tá? E beleza, vamos lá. Aqui ele só realmente está com uma cor aqui cinza, tá? Mas não se preocupe, a gente já vai modificar isso. Então, primeiro, vamos definir a cor desse seda, né? Eu também procurei aqui já, ó, olha só, alguns tecidos seda. E você percebe que também tem uma certa variação. Um é um pouquinho mais brilhante que outros, né? Mas eu vou fazer nesse estilo aqui mais brilhante, né? Mais vibrante mesmo, o material. E eu gostei muito dessa cor. Então eu quero realmente alcançar essa cor, mas como fazer isso, né? De forma mais precisa. Então vamos lá. Aqui dentro, ó, com o nosso material aqui dessa mantinha, ó, selecionada, eu vou puxar o meu sketch aqui para a lateral, para abrir essas páginas, olha, vou fechar aqui, vou vir aqui em editar e vou apertar no usar a cor da tela. Quando você
clica nessa opção, qualquer um que você passar e der um clique, ele vai alterar a cor no sketch, tá? Então, vou dar um clique aqui, ó, nesse seda. Percebe que ele já ficou roxinho? Ah, Nath, mas eu não curti muito a tonalidade, então você pode fazer de novo. Vou vir aqui mais no meio, ó, para pegar uma cor um pouquinho mais escura desse roxo. Acho que agora ficou muito escuro, mas tudo bem. Acho que eu vou manter esse aqui mesmo, tá? E aí a gente pode alterar um pouquinho. Ah, ficou muito escuro, vou clarear um pouquinho, ó. Sabe, ó, deixar um pouquinho o roxo mais clarinho. Onde é que eu tô aqui, ó? Eu gosto sempre de utilizar ou nesse HLS ou no HSB para alterar a tonalidade de cores, tá? No sketch. Beleza, a cor já está definida. Vou voltar para o Set Editor e aqui vai começar a nossa brincadeira, né? Então vamos lá. Antes de tudo, você vai fazer uma cópia dessa cor, porque a gente vai utilizar o Falloff, tá? Então, aqui dentro, ó, vamos lá buscar o Falloff. Vou colar. Ele vai ficar assim bagunçadinho, tá? Não tem problema. Não se preocupe com isso. E aqui, eu vou arrastar para cá. Só que ao invés de eu vir aqui clarear, como geralmente a gente faz, olha só, é esse degradê que a gente produz na base de, né, quase 100% de tecidos. Porém, para esse tecido seda, é um pouco ao contrário o efeito que a gente vai trazer desse degradê. Se você perceber aqui, ele tem, ó, peraí, deixa eu abrir aqui de novo, sair daqui. Ele tem, ó, as bordas, ó, essa almofadinha aqui mostra muito bem o que eu quero dizer. Tá vendo que ele tem as bordas mais escuras e o centro mais claro? Então, é por isso que é o inverso, entende? Que a gente vai fazer aqui. Não é dessa forma. O centro é mais claro que as bordas, no seda, tá? Nesse tecido seda, ó. Então, a gente faz ao contrário. Tá vendo? Deixa bem escurinho mesmo, ó. Tá? Vou alterar aqui. Tá vendo que ele já produz um efeito um pouco diferenciado do que a gente costuma ver, tá? Se você quiser deixar um pouco mais claro aqui, ó, não tem problema. E deixar um pouquinho mais escuro também, ó. Ele vai fazendo esse degradê ainda mais evidente. Agora, a nossa configuração não terminou aqui, né? Ainda não tá muito semelhante com seda, tá chegando perto, mas eu quero realmente esse refinamento no brilho, né, desse seda. Como fazer isso? Então, tem uma opção aqui que entra, né, na parte de mapas procedurais do V-Ray, como um Color Correction, como um Falloff, como Noise, Gradiente. Então, existem mapas procedurais que a gente consegue efeitos mais interessantes nos nossos materiais, tá? Então, com o botão direito ainda aqui no Diffuse, por cima de tudo, aqui ó, nesse slot, Wrap In, você vai adicionar essa opção Spline Curve, tá? Dá um clique nela, e aqui é o seguinte, tá? Aqui também é teste, tá bom? Eu vou deixar uma pré-definição, a gente vai fazer alguns renders interativos para ver o que está acontecendo. Mas a gente vai utilizar aqui na opção de value, tá? De valor. Então, essa opção de Spline Curve é como se fosse a curva ali que a gente faz naquela mini pós-produção aqui dentro, ó, do Frame Buffer, tá? Tá vendo que tem alguns níveis, ó, se eu der um clique aqui, ele vai trazer um ponto para mim, para eu ir mexendo, para fazer o quê? Para realçar os pontos escuros e realçar também os pontos mais claros da nossa imagem de forma geral. E aqui é a mesma coisa. Alguns pontos a gente vai definir aqui para a gente poder fazer uma brincadeira para ele ir realçando os pontos claros e os pontos escuros e pontos médios desse nosso seda, tá? Desse nosso tecido seda. Fechou? Então, ó, você pode fazer um clique aqui mais embaixo, tá? Um outro aqui no meio e um outro um pouquinho mais para cima, beleza? E aqui você pode puxar mais para cima esse daqui, que é como se fosse o ponto médio, né, ó. Aqui você pode puxar um pouquinho mais para baixo, tá? E aqui você pode, né, ter um meio termo aqui, ó. Puxar para baixo ou para cima.
Mas aqui, ó, vai ficar um efeito mais interessante, ó. Quanto mais você conseguir chegar nessa definição, onde o ponto bem central tá mais clarinho que todo o resto, é melhor, tá? Por isso que aqui é um teste. É, realmente a gente vai fazendo até chegar numa definição interessante aqui, ó. Tá, ó. Subir um pouquinho mais aqui. Aqui também. Só não pode sumir, tá? Com esse ponto. Vamos deixar assim por enquanto e vamos retornar. Vamos ver o que está acontecendo agora com o nosso tecido. Olha isso aqui, gente. Olha que incrível que já tá ficando, né? Já deu um up aqui super bacana pro nosso tecido seda. Vamos bater um render aqui e ver como que ela tá se comportando aqui, né? Como não tem nenhuma textura ainda aplicada, eu vou deixar do jeito que está. Daqui a pouco a gente já vai mapear com uma textura dentro do bump, só para dar um pouquinho mais de volume, tá? Porque por mais que o tecido seda seja bem lisinho, quase não é aparente as fibras, ainda assim tem fibras, tá? Existe, ó, a presença de fibras no meu tecido seda, tá bom? Vamos lá. Apertar aqui o render. E agora é a hora da gente ir mexendo ali na parte de curvas ali, né? Que a gente colocou. Então, a gente vai visualizar se tá bom esse brilho. Eu acho que dá para evidenciar ainda mais esse brilho, talvez, sabe? Então, a gente pode ir mexendo, tá? E ver a diferença que ele vai fazendo, ó. Aqui ele vai ficando mais clarinho, ó, tá vendo? Vamos ver? Aqui ele perde um pouco, né, ó, esse brilho. Mas o que a gente quer mesmo é o degradê, tá? Ó, essa bolinha aqui, ó, mais evidente, tá vendo? É ela que vai dar um brilho maior pro nosso tecido seda, tá? E aí, só para dar uma refinada um pouquinho melhor ainda, tá? Agora é para quem tem o Ray 5.2, tá? Habilitando aqui as opções avançadas, a gente tem a opção Shen. E aqui a gente pode trazer essa cor para cá no Shen, ó. E aumentar esse brilho também, tá bom? Do nosso material. Deixa eu ver se ele vai. Acho que ele tá calculando ainda, tá? Mas o Shen, ele vai dar uma camada extra, né? Vamos dizer assim, de brilho para tecidos, tá? Para tecidos é bem interessante de usar. Eu vou ver se com roxo fica legal, ou a gente utiliza aqui o branco mesmo, para ficar um brilho ainda mais evidente. Ele tá carregando aqui, ó. Assim que carregar, a gente já vê que tá rolando, tá? Gente, simplesmente travou foi tudo aqui na hora do Shen. Eu tive que fazer tudo do zero, fechou. Isso que é o bom do gravado, que vocês não tiveram que esperar eu fazer tudo de novo aqui, né? Do zero mesmo. Essa parte aqui do seda, né? Mas beleza, então chegamos aqui nessa etapa. Eu vou adicionar o Shen agora, tá? E aí a gente pode fazer com branco ou até mesmo com o lilás aqui, ó, para ver como fica melhor, tá? Mas ele vai dar uma refinada, né? Como se fosse uma camada extra aqui de brilho, tá? No nosso material. Vamos fazer um render aqui, ver? Agora eu já salvei, tá? Já aprendi a lição, não quero ter que fechar e fazer tudo de novo, né? Beleza, vamos ver aqui. Tá, ó. Então aqui, ó, ele ainda tá sem nenhuma texturização, né? E é isso que a gente vai incluir agora. Mas o brilho já tá muito bacana, tá? Se você quiser deixar um pouquinho mais refinado, ó, deixa esse brilho um pouquinho mais aqui no glosses, né? Nesse Shein Glosses, é um pouquinho mais nítido esse brilho, tá? Ele tava ali no 0,8, eu acrescentei um pouquinho mais. Se você também quiser, ó, continuar mexendo aqui, tá? Nessas partes aqui desse spline, você também pode, você vai conseguir variações de brilho nesse seu tecido seda, tá? E agora, para finalizar aqui dentro do bump, a gente vai adicionar esse mapa aqui, ó, com o nome Dirt Veludo. É o mesmo mapa que a gente vai utilizar também no veludo, que a gente vai fazer agora, tá? E aqui é o seguinte, eu vou pegar essa textura e vou colar aqui no binding para a gente conseguir
Deixa eu ver se foi. Foi. Para a gente conseguir mapear, tá bom? Aqui, ó. Acho que já está até mapeado, né, ó. Vamos chegar mais pertinho para a gente ver também, ó, se passa, né, a mostrar aqui essa nossa textura, tá? Então aqui, beleza, tudo certo. Aqui ele ficou no linear, né, ó. Vou deixar em RGB para ele ficar um pouquinho mais forte, tá? E aí a gente consegue um pouquinho mais de presença, ó, no nosso tecido, né? Então, aqui ficou dessa cor, né, desse mapa, mas na realidade, o que conta mesmo para o V-Ray é tudo que está aqui no diffuse. Então, o que você faz do diffuse para baixo, né, o V-Ray vai realmente representar aqui no seu render, mas o que de fato vai é, ficar aparente é o que você trabalhou aqui, que é realmente esse efeito seda. Tá vendo, ó, que a gente consegue ver um pouquinho mais de fibra agora nesse material? Você não precisa deixar no 1 aqui, tá? Pode diminuir para 0,07, 0,5, tá? Beleza. Vou voltar para cá, ó, para nossa cena, né, da poltrona. Então, aqui a gente tem o nosso tecido seda, nosso tecido linho. Eu vou fechar aqui agora para a gente substituir essa poltrona aqui pelo veludo. Lembra que eu criei aqui um mapa? A gente ainda vai configurar, né? Mas seria o veludo agora, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó, selecionar todo esse linho da nossa poltrona, tá? Ele selecionou. E vou substituir aqui, ó, pelo veludo. Então, eu vou colocar esse aqui, Apply to Selection. Eu só vou tirar esse tecido, porque como eu dupliquei, né, o linho, senão vai ficar tudo confuso. Agora sim, eu vou aplicar aqui na seleção, ó, esse material, que é um novo que a gente vai criar agora do zero, que é o nosso terceiro material da noite, que é o veludo. Fechou? Então, vamos lá. Se você está gostando desse conteúdo, né, de aprender esses materiais novos, já deixa aí um curtir, compartilhe nos seus stories também, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo também, tá? Deixa ele aplicar aqui esse novo material, tá? Para a gente poder criar do zero. Olha só, ele já trouxe aqui, né, esse novo material, na verdade. Agora a gente vai começar do zero. Então, vamos lá. Aqui é bem simples, tá? De se fazer veludo. A gente usa basicamente o Mix Map e o Fallof. Como eu falei, o Fallof sempre está na base aí de tecidos, com exceção ali do couro, a não ser que você queira usar um Fallof também no couro, sem problemas, tá? Então, aqui a gente vai começar com o cadê? Mix Map, tá? E aqui a gente vai adicionar, dentro do Mix Map mesmo, o nosso mapa de veludo. Tá vendo que ele é um mapa assim, ó, de fato que aparenta, né, que mostra ser veludo? Então essa é a nossa base, tá? Voltando aqui na setinha, ó, a gente precisa agora definir aqui na color top e color bottom, né, que é a cor de cima e cor de baixo. A gente precisa definir uma cor. Se você quisesse usar uma textura também, sem problema, tá? Dentro dos slots. Mas com cor é muito mais fácil, tá? Porque você consegue usar essa mesma base só alterando a cor em qualquer tipo de tecido, projeto, né, que você esteja utilizando, tá? Então, eu gosto muito de fazer aqui um veludo verde. E eu tenho a cor já desse RGB do verde que eu curto muito fazer. Então, vou alterar aqui, ó, para 0 para 255, para a gente alcançar o valor exato. E você pode pôr aí 62 no R, 70 aqui no G e 29 no B, tá? A gente vai alcançar esse verdinho aqui de cima. Agora eu vou arrastar aqui para baixo, ó, tá? Aqui ele ficou uniforme, né? Porque os dois são a mesma cor. E aqui você decide, tá? Se você deseja clarear mais essa cor de cima, ou clarear mais essa cor de baixo, ou escurecer. Eu gosto de escurecer mais, ó, para ficar essas manchas mais escuras, tá vendo? Então aqui, ó, se você quiser entrar aqui também, ó, deixar um pouquinho mais escuro, tá? Esse esse verdinho de baixo, né? Que é a cor de baixo para ficar essas manchas. Eu acho que eu vou escurecer um pouquinho mais a cor de cima também, tá? E aqui
Beleza, a gente tem um verde. Agora a gente precisa mapear a nossa poltrona. Então, a gente vai mapear com o mapa, né, de veludo, de fato. Então, a gente vai voltar aqui, vamos alterar aqui no Bagem para Custom Mode. Deixa eu dar um clear aqui, tá? Se caso vir outra textura, você dá um clear. E agora você copia o nosso mapa. Tá vendo que ele já mapeou certinho? Agora a gente precisa aumentar um pouquinho a escala. Provavelmente ele mapeou certo, porque ele já pegou a mesma base daquele mapeamento do linho. Lembra que a gente fez com linho a primeira vez? Tá? Então a gente só aumenta um pouquinho aqui essa escala, ó, para ficar mais espalhado, né? Deixar aqui em 65 na parte de cima. Vamos mudar essa visualização para Fabric, ó, para a gente enxergar melhor a questão do brilho. Tá vendo que tá uma coisa bem opaca? A gente consegue ver que realmente está semelhante ali a um veludo, né? Se você quiser até buscar, ó, uma referência real, vou tirar aqui desse seda, ó. Agora mudamos já, né? Veludo. Vamos ver. Aqui, de fato, tem diversos. O veludo eu acho que é o que mais tem variação. A gente tem uns com um brilho muito mais. Eu vou pôr só veludo, tá? Que eu acho que vai aparecer mais coisas pra gente poder ver. Olha só. Essa mulher aqui, com a roupa, a gente consegue ver um brilho, né? Do veludo. Tá? Olha só, esse verde está bem semelhante com o verde que a gente está fazendo. O nosso só é um pouquinho mais manchado. Então, tem uns veludos que são bastante com brilho bem evidente, tem outros que é um pouquinho menos, outros mais manchados. Esse aqui é bem semelhante com o que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Então, a manchinha do veludo já tá ok, tem essa variação no brilho, mas ainda tá bem opaco. Então, a gente vai agora aqui, ó, nessa cor de cima, criar um Falof. Então, você vai copiar essa cor, vir aqui nesse slot Falof e colar o verdinho, né? E aqui você vai arrastar. E agora sim, eu vou trazer esse brilho, ó. Pode exagerar aqui, tá bom? Porque é de fato isso que vai dar aquele brilho bem evidente. Quanto maior for a diferença entre os dois, maior esse brilho, esse degradê, tá? Deixar bem clarinho, ó, esse verde de baixo, só para você ter como referência esse RGB aqui, tá? Não é muito regra, tá? A questão do RGB. Olha só. Só que aqui, sinceramente, esse verde já tá um verde um pouco diferente do que eu gostaria. Então, a gente vai escurecer um pouquinho mais, tá? Ó, esse verde aqui. Deixar uma diferença um pouquinho menor. E para compensar isso daqui, eu também vou usar um Falof na parte de baixo, tá? Então, eu vou copiar essa cor aqui de baixo. Também vou usar um Falof aqui, ó. Tá? Deixar um pouquinho, ó, mais clarinho. Vamos ver? Aqui é isso, percebe que é testes, tá? Eu tô fazendo realmente do zero aqui com você e a gente vai tentando chegar na opção melhor. Aqui já me agrada mais, tá bom? Não tá aquele verde, né? Tava parecendo um verde oliva que eu não curto muito. Então, aqui já tá, né, esse verde mais fechado, ainda assim com um brilho mais evidente. Fechou. E agora, antes de aplicar o Shen, eu não vou fazer o mesmo erro, né? De aplicar o Shen sem salvar o nosso modelo. Então, já dei aqui um Ctrl S. Se você estiver fazendo comigo, também dê esse Ctrl S. E para a gente prosseguir aqui, tá? Agora, avançando aqui nas opções, né? Avançadas, ó. Vamos lá no Shen e vamos deixar um pouquinho mais claro, olha. Vou deixar com branco mesmo, ou até com verdinho aqui mais clarinho, talvez, ó. Teste também, tá? Ó, pode ser que não fique bom. Aí eu volto pro branco. Vou colar, ó. Aí ele volta, né, para aquela definição do verde mais clarinho, tá vendo? Aí já fica esse verde mais claro. Eu vou deixar aqui nessa definição no branco mesmo, tá? Para ficar um brilho ainda
maior, né, uma camada extra aqui de brilho, tá, no nosso material. E por fim, a gente também vai adicionar aqui tá o nosso linho, né, porque lembra que eu dupliquei, então eu só vou dar um clear para excluir e a gente vai buscar aquele mesmo mapa que a gente usou no seda, lembra? Para trazer esse relevo. Aqui a gente não precisa mapear, tá? Como é uma textura muito linear, não tem muito erro ali nesse mapeamento, tá? Vou deixar assim, ó, aqui em 0,05, deixar um pouquinho mais forte só para a gente conseguir enxergar bem esse efeito, tá? Agora com uma textura para dar esse relevo. Vou chegar bem pertinho para a gente ver o que está acontecendo, ó. Bem pertinho mesmo. Vou dar um render aqui. E ver o que resultou. Tanto o nosso veludo, né? E agora com cetim também, ó. Olha só, gente, tá vendo essa presença de, né, a gente consegue enxergar uma textura aqui mesmo, né, um relevo. Isso aqui é o bump, tá? É o bump. Se eu ficasse só com o mapa do veludo, talvez não teria essa presença, né, ó. Vou deixar um pouquinho mais clarinho, tá, essa área, então eu vou buscar esse retângulo que tá aqui, ó, vou tirar do interativo. Aqui é um retângulo de luz, tá? Porque é como se fosse um estúdio. Deixar ele meio em pé mesmo aqui, ó. Opa, aqui, sim, tá? Meio se fosse uma luz aqui de cima, pra gente poder ver bem, né? Ver melhor aqui esses tecidos, ó. Talvez fique super estouradão, porque tá uma intensidade bem forte, ó. Vamos ver. Tá, mas eu já gostei muito desse nosso veludo. Opa, agora sim, né? Mas agora ficou super claro. Diminuir aqui a exposição, ó. Olha só. Gente, esse veludo aqui é maravilhoso. Muito, fica muito bonito o efeito, né, ó, do bump junto com essas manchas aqui. Então é isso, tá? Essa é a base. Se você quiser deixar mais clarinho, né, com mais brilho evidente, você também pode, tá? Vai alterando ali no falloff, tá bom? Aqui, ó, tanto o falloff de cima quanto de baixo, né, ó, deixando um pouquinho mais clarinho, ó. Ele vai clareando aqui as manchas, tá? Clarear esse aqui de cima. Olha só, ele vai acendendo mais, tá? O nosso veludo. E aqui no cetim, se você quiser mudar essa cor roxa, né, do cetim, sei lá, para uma outra cor, um bege, qualquer outra cor, você também pode, tá? É só utilizar aqui a mesma base. Gente, e se eu falar para vocês que travou tudo de novo, vocês acreditam? Pois é. Tive que fechar, abrir tudo de novo. Mas beleza, seguimos. Então, se você quiser alterar essa cor base, né, do cetim, não, né, do seda, você também pode, tá? Também pode, aqui parece que ele não tá sem o sheen, né? Eu acho que eu acabei não criando, eu criei. Criei, tá? Deixar um pouquinho mais clarinho, ó. Um brilho um pouquinho mais evidente, tá? E aqui é a mesma coisa, tá bom? Aqui você vai deixando ainda mais claro, ó, mais brilhante, essas áreas mais claras, tá? Do tecido, ó. Chegar aqui um pouquinho mais próximo. Aqui eu acho que eu gostei mais, hein, ó, dessa definição aqui. Então, se você quiser tentar, né, pegar, assim, esse desenho, né, dessa curva, fica bem bacana, tá? E aí, sobre a cor, como eu falei, se você quiser alterar, né, você pode entrar aqui dentro do Falloff, que é a base, né, do nosso material, e alterar a cor. Tô com medo dele travar de novo aqui tudo.
Já tá pensando aqui. Então, aqui você consegue entrar e alterar a cor do RGB, tá bom? Tranquilamente aqui para você ter essa base, mas só alterar a cor. Combinado? Então, vou fazer um render aqui sem ser o interativo. Vou deixar aqui bem baixinho essa configuração, tá super alta. E aí a gente vai partir para o nosso último tecido, tá? Que é a cortina voal. Cortina translúcida, enfim. Muito simples também, tá? Bem tranquilo de se fazer. Mas claro que tem alguns macetezinhos pra gente ter a presença ali de... Deixa eu só tirar aqui, peraí. A presença, né, de uma textura também, de um volume nesse tipo de cortina, tá? Vou colocar aqui para renderizar. Enquanto ele faz aqui esse render, o que eu queria mostrar aqui para você, tá? Sobre a cortina voal. Eu separei um arquivo de uma cliente, tá? De uma imagem que eu já postei, inclusive, que é esse aqui, ó. Então, olha só. Aqui a gente consegue enxergar que é uma cortina voal, uma cortina levinha, né? Mas ela ainda assim tem a presença de fibras, né? De textura nesse tecido. E ela é um pouquinho mais... com uma cor um pouquinho mais bege, né? Ela não é aquela cortina branca voal. Então, olha só uma referência também real, tá? Ó, cortina voal. Essa daqui, por exemplo. Você consegue perceber, ó, uma certa semelhança? Deixa eu tentar abrir esse aqui sozinho. Agora sim, ó. A imagem não é tão boa, mas percebe essa semelhança, entende? Então é isso. Aonde ela não está, né, absorvendo a iluminação, ela é um pouquinho mais escura da cor real do tecido. E aqui, né, onde tem a presença de luz, ela fica assim, ó, translúcida, tá? Então, como chegar nesse efeito? Eu vou abrir aqui o próprio arquivo, tá? Ó, aqui é o que a gente chegou agora, do nosso estudo de veludo e de seda, tá? E agora, a nossa cortina aqui voal. Vou fazer aqui no arquivo mesmo da cliente, tá? Então, se você perceber, ó, a gente tem a presença de uma textura de um tecido mesmo. É assim que ele fica, que ele deve ser mapeado. Então, você tem que ter a primeira coisa para você ter uma cortina voal, que ainda assim não pareça que ela tá chapadona, sabe? Aquela coisa que dá para ver na cara que é só um render, né? Que é só um 3D. Então, você tem que ter uma textura aplicada, pequenininha mesmo, tá ali, para poder dar esse volume e aonde não estiver batendo a iluminação, com uma incidência maior, né, dessa iluminação, absorção da luz, ela vai ficar com maior volume, tá? Então, vamos lá. Aqui está o nosso tecido, eu vou mudar aqui para Fabric. É sempre importante você mudar para Fabric, tá? Que é assim que você consegue visualizar o que está acontecendo, principalmente quando a gente vai utilizar a translucência, tá? Sempre quando você for utilizar translucência ou qualquer mapa aqui dentro do Diffuse, né, mapas procedurais, igual a gente utilizou um Ambient Occlusion, um Mix Map, é importante primeiro você garantir esse mapeamento. Então, vem aqui com o botão direito, Copy, e você colar aqui, tá bom? Ele já tá aqui, ó, essa mesma textura para a gente não perder esse mapeamento, tudo bem? Após isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente também vai usar um Falloff aqui. Isso mesmo. E aqui bem simples, é só o Falloff mesmo. Basta você trazer, ó, a textura A para a textura B, tá? Ó, porque ainda assim a gente precisa da produção desse brilho, desse degradê que acontece em tecidos, tá? E aqui a gente altera e deixa mais clarinho aqui, ó. Em 0,9 já tá bom. O valor de gama, tá? Aqui ele já tá bem claro, como eu falei. Texturas beges e clarinhas, cinza. Nesse novo V-Ray 5, geralmente ficam muito estourado, sabe? Muito clara. Mas aqui, ó, já deu um brilho, né? Percebe que já alterou até o preview. Tudo bem? Então, é isso. E por fim não, né? A gente também utiliza um bump
exatamente, da mesma textura. Se você quiser usar a mesma textura ou usar aqui, ó, junto com o Color Correction, como é uma textura bege, a gente vai tirar essa saturação para o Vray fazer uma leitura ainda melhor ali no bump, e a gente vai escurecer um pouquinho, ó, para trazer mais evidência aqui nessas fibras, tá? Ó, exatamente assim, tá bom? E aqui eu vou deixar em 0,4, um pouquinho, 0,04 bump, que é bem leve mesmo, né? É um tecido mais leve, então ele não pode ter esse aspecto pesado também, tá? Mas vamos adicionar esse bump. E por fim, aqui, ó, em adicionar atributo, a gente vai adicionar translucência. E é só isso, tá? É exatamente só isso. Se você quiser um pouquinho mais, eu gosto de deixar aqui no meio mesmo, tá? Da forma que está. Só para deixar esse tecido um pouquinho mais claro, eu vou também vir aqui, ó, nesse Color Space da Corá e vou mudar para linear, para ele ficar ainda mais clarinho, tá bom? E aqui eu posso subir um pouquinho mais nesse caso, né? Como eu mudei para linear, vou aumentar para 1,6. E aí ele vai ficar, ó, tá vendo que ele já deu uma clareada nesse bege? Então não vai ficar um bege tão pesado, vai ficar mais clarinho, tudo bem? E fechou. Vamos fazer um teste aqui, um render teste. Abrir aqui o Asset Editor, deixa eu dar uma olhada como que tá. Fazendo interativo mesmo. Deixar mais baixinho aqui, ó, esse valor. E beleza. Vamos ver. Então, é exatamente dessa forma que eu faço cortina voal. Você viu que é questão de segundos, né? Claro que leva todos os tecidos aqui, você faz no dia a dia muito rápido, tá? Mas é claro que aqui eu estou explicando ponto a ponto, e aí parece que demora uma eternidade. Mas na verdade não, tá? É muito rápido de se fazer tecido. Por isso que é um dos meus preferidos mesmo, tá? Eu gosto bastante. Então, olha só. Percebe que já tem, ó, essa translucidez na nossa cortina? Eu vou mudar essa visualização, peraí. Deixar um pouquinho mais reta essa câmera, né? A gente vê de fato a cortina, né? Não todo o restante, ó. Vamos ver? Agora sim, né? Aqui o interativo tá péssimo, então eu já vou logo fazer aqui um rendering bucket, tá? Tirar aqui, desligar o interativo. E aqui eu vou ter que diminuir bastante. Eu vou deixar bem baixinho, sabe? Aqui, ó. Aqui ficou muito baixinho demais, né? E beleza. Aqui eu acho que tá ok. Vamos lá fazer um render, tá? Agora, se você quer realmente aquele voal bem clarinho, tá? Tipo branco, branquinho, eu te oriento a utilizar ao invés dessa textura bege, tá? Que ela traz um pouquinho de volume, realmente. Você utilizar essa daqui, tá? Que eu também liberei aí para vocês. Essa daqui, ó, tecido cortina. Ela é bem clarinha, tá vendo que ela tem a presença de fibras? Mas ela é aquele branco mesmo. Então, isso aqui com certeza ela vai ficar ainda mais translúcida quando você fazer esse mesmo processo. A configuração é a mesma. O que vai definir se vai ser um voal mais claro ou não vai ser a textura base, tá? Então, você vê que aqui é uma textura bege, ó, mais escura, e aqui é uma textura realmente branquinha, tá? É você que define aí. Tudo bem? Então, tô liberando esses dois mapas para você escolher aí a sua melhor cortina voal que você quiser fazer, tá? Ó. Mas realmente aqui, ó, ela já ficou mais clarinha. Então, como eu falei, aonde não tem, né, onde tem a presença de sombras, ou seja, onde não tem essa absorção de luz, ela vai ficar a cor real da minha textura, tá? Ó, mais escurinha. E aqui, de fato, ela tá mais translúcida. Nath, eu queria ainda mais, né, evidenciar mais, mesmo usando esse mapa. Então, basta você aumentar um pouco mais esse valor aqui, tá?
esse valor de translucência. Tudo bem? E é isso. É assim que eu trago, né, esse volume, sempre tendo a presença de uma textura real, tá, no meu diffuse, e também a presença do bump, mesmo que seja bem leve, mas ele está ali, tudo bem? Esse render tá super lento, não sei por quê. Deve ser alguma configuração que passou ali, porque esse arquivo ele já está preparado, né, para render final. Então, mudei bem rápido ali. Mas a gente já consegue enxergar bem, né, o que está acontecendo. E aqui também, né, ó, aqui já dá para chegar um pouquinho mais perto. Aqui também a qualidade não tá das melhores, né? Mas a gente já consegue enxergar aí, né, a presença do veludo e do seda. Agora sim ele começou a renderizar, tá? E é isso, queridos. Eu espero que realmente tenha sido útil. Então, lembrando que essa cena base aqui da poltrona, eu vou estar liberando lá no Telegram, junto com os mapas. Para as minhas alunas, todos esses tecidos já vão estar na pasta, na nossa biblioteca de texturas prontas, combinado? E, lembrando, né, como fazer para salvar, que eu ia falar no final. Salvar as suas próprias texturas, ó. Eu vou renomear essa daqui, porque acaba que ela não ficou renomeada. É bom que você renomeie aqui dentro do V-Ray, tá? E não aqui, ó. Porque muitas vezes, quando a gente renomeia ali no Sketch, ele duplica. Aí caga tudo, sabe? Que você perde o seu material, enfim. Então, ó, cortina voal bege. Lembrando que essa aqui é bege, tá? Se você quiser criar a sua versão clarinha, tem também o mapa mais clarinho, tá? Agora sim, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima. É interessante sempre você deixar um preview de acordo com o material. Então, se é piso, muda para piso. Se é tecido, muda para esse. Metal, eu gosto de usar esse aqui, entende? Porque é esse preview que vai ficar para você na pasta do computador. Botão direito, Save As. Salvar aqui, ó, aqui mesmo na nossa pasta, para lembrar de atualizar. Tudo bem? Então, já está salvo. É só eu inserir esse arquivo e aplicar no bloquinho de cortina, onde quer que for, tá? O mesmo com os outros aqui. É só você salvar. Então, tem aqui o veludo. Vou pegar aqui, ó, e salvar. Então, ele salva toda a configuração que eu fiz, entende? Por aqui, verde, né? Tem também o nosso linho. Lembra que eu dupliquei? Então, ele está aqui ainda. Tá bem clarinho, mas é ele. Vou salvar também, tá? Ó. E por fim, né, o seda, tecido seda, que é como base, lilás, né? Mas pode alterar também as cores. E é isso, gente. Eu espero que tenha sido proveitoso. Depois me mostra aí o resultado dos seus estudos. E eu fico por aqui. A gente se vê numa próxima, tá? Um ótimo descanso e até mais.